Olá, e esse é Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. A Borgonha contraria uma tendência de demanda em baixa, de preços de terra em baixa, e registra mais um ano de alta no preço médio do hectare dos seus vinhedos. Os vinhedos da Borgonha têm se posicionado como um item de luxo devido à sua escassez, devido à alta demanda, fazendo com que bilionários aí pelo mundo acabem investindo nos vinhedos ali, o que mantém os preços em alta. Dados da agência francesa que acompanha os preços de propriedades rurais no país, a Safer, indicam que em 2025 o hectare do vinhedo branco de Premier Cru na Borgonha, especialmente na Côte d'Or, teve uma alta de 6%, chegando ao valor mais alto por hectare no país, de 2.700.000 euros por hectare. Lembrando que um hectare é mais ou menos ali o tamanho de um campo de futebol. Os vinhedos Premier Cru de Pinot Noir também tiveram uma alta maior ainda, de 11%, mas com um valor mais baixo, chegando aí a 1.150.000 euros por hectare. Além da Borgonha, Champagne foi a única outra região da França que registrou alta no preço dos seus vinhedos, contrariando a tendência de queda do preço geral nos vinhedos franceses. Na Champagne, especificamente na Côte de Blanc, o hectare de vinhedo chegou a um valor de 1.690.000 euros, uma alta de 3,5%. Já Bordeaux enfrentou quedas importantes, com o preço médio da região caindo 24% para 85.595 euros, enquanto que nas denominações mais badaladas ali da região, Pauillac, que tradicionalmente foi por muito tempo a apelação da França com preço mais alto por hectare, teve uma queda de 32%, chegando a 1.700.000 euros por hectare, e Margaux teve uma queda impressionante de 43%, chegando a 800.000 euros por hectare. A Borgonha permanece incólume aí por uma combinação de fatores que mantém a demanda dos seus vinhos em alta, mesmo com preços mais elevados, num cenário em que a demanda, especialmente por vinhos tintos, globalmente vem em baixa. E aconteceu na semana passada em Bento Gonçalves, a Wine South America, que teve números positivos, embora com o mesmo número de visitantes da última edição, com feedback positivo dos produtores para a geração de negócios e para a qualidade do público. A feira recebeu durante os seus 3 dias em Bento Gonçalves um público de 7.000 visitantes, número semelhante ao ano passado, mas apresentou um aumento de 20% na geração de negócios, que chegou a 120 milhões de reais. A impressão, no geral, de produtores que foram entrevistados pelo portal Brasil de Vinhos foi de uma feira mais tranquila, até pela montagem da feira, com corredores mais amplos, mas com um público muito focado na efetivação de negócios, o que levou ao fechamento de bons negócios para os expositores. A próxima edição da Wine South America acontece novamente em Bento Gonçalves no mês de maio de 2027, embora as datas exatas ainda não tenham sido confirmadas pela organização. E a Unione Italiana Vini publicou dados do primeiro ano completo de exportação dos vinhos da Itália para os Estados Unidos, com as tarifas punitivas que foram aplicadas pelo governo Trump. No período de 12 meses, entre abril de 2025 e março de 2026, a Itália teve uma queda de 17% nas suas exportações para os Estados Unidos, o que significou uma perda total de 340 milhões de euros em exportações, saindo de 1.990 bilhões para 1.650 bilhões. Em geral, os produtores italianos foram pressionados a reduzir os seus preços para fazer frente, ainda que parcialmente, aos impostos que foram aplicados nos Estados Unidos. Essa baixa afetou principalmente os vinhos tintos, que vêm com demanda em baixa e tiveram uma queda média de 19% dos preços. No mês de março, houve um ligeiro aumento nas exportações da Itália para os Estados Unidos e há a expectativa de um aumento ainda ligeiro em abril. Porém, isso não foi suficiente para contrariar essa tendência expressiva de queda que no primeiro trimestre apenas desse ano foi de 21%. Vale destacar que os Estados Unidos representam 24%, quase um quarto de todas as exportações de vinhos italianos. E os Estados Unidos, além de todas as questões aí do governo com as tarifas, enfrentam uma queda também na demanda de álcool. Dados preliminares divulgados pela IWSR mostram que o consumo de álcool no geral, de bebidas alcoólicas no geral nos Estados Unidos, teve uma queda de 5% em 2025. Tanto vinhos quanto cervejas tiveram uma queda de 6%, enquanto que nos destilados a queda foi um pouco menor, de 4%.
além dos RTDs, as bebidas prontas, pré-mixadas, que vinham se mantendo aí sempre com alta, tiveram uma queda ligeira, mas tiveram de 1%. Algumas categorias específicas no meio aí tiveram alta, como por exemplo RTDs com base em destilados, com alta de 14%, cerveja sem álcool com alta de 15% e Prosecco com alta de 3%, além de uma alta significativa em destilados nacionais, aqueles destilados que representam um país, foi uma alta de 18%, puxada por uma alta muito forte no consumo do soju, né, uma bebida típica lá da Coreia. Os dados se refletem em todos os estados, ou seja, foi algo geral nos Estados Unidos. Quando você olha estado por estado, tem algum estado que teve alta numa categoria ou na outra. Aqui subiu destilado, ali subiu cerveja, mas no geral o cenário é todo de baixa. Um dado para o qual a IWSR chama atenção é que o número de bebedores nos Estados Unidos não caiu, indicando apenas que as pessoas estão bebendo menos, ou por questões de saúde, ou, o mais provável, por conta de pressões financeiras, por conta do cenário na economia, o que gera indicativos de uma recuperação do consumo assim que as expectativas gerais do consumidor americano voltem a subir. E com todos os problemas dos Estados Unidos, o clima também vem causando dor de cabeça, com os produtores do estado da Virgínia, na costa leste dos Estados Unidos, estado que tem uma importância histórica, né? Os primeiros vinhedos da costa leste de maior relevância foram plantados lá atrás, ainda por Thomas Jefferson, e é onde o presidente Trump tem a sua vinícola, né? A Trump Wines. A Virgínia sofreu a pior onda de frio no mês de abril nos últimos 20 anos, com pelo menos 2 dias de temperaturas abaixo dos 11 graus negativos. Essa frente fria veio na sequência de um período de calor, o que levou à brotação precoce, e quando você tem brotação precoce seguida de geadas intensas, o resultado é perda. Alguns produtores relatam perdas de até 90% da safra. Os maiores danos foram nos vinhedos nas zonas mais baixas e mais planas, com resultados um pouco menos piores nas zonas mais elevadas. A safra precisa seguir adiante ainda para uma posterior avaliação dos reais impactos por parte dos produtores, mas esquemas de apoio aos produtores já estão em estudo, inclusive, eventualmente, o uso de uvas de outros estados para complementar a produção da Virgínia. E ainda falando em Estados Unidos, e ainda falando em Trump, que nós citamos aqui, né, tem uma vinícola lá na Virgínia. Na Califórnia, empresas do presidente Donald Trump entraram na justiça disputando marca com uma vinícola de Monterey. A vinícola pertence a um apoiador do presidente, a vinícola se chama Republican Red Winery e tem em seu portfólio vários rótulos que fazem menção a frases ou a acontecimentos relativos ao presidente Trump. Rótulos como Drill, Baby Drill, Drain the Swamp e Epic Furry. Mas a disputa é em função de um rótulo que foi lançado com uma homenagem direta ao presidente Trump, que é o 4547 Republican Red Special Edition. Isso é uma referência ao fato de que Trump ele foi o 45º presidente dos Estados Unidos e agora ele é o 47º, teve o Biden ali no caminho. As empresas da família Trump desejam proteger a marca, que já vem sendo usada em outros itens, outras peças de merchandising vendidas pela família Trump. A petição foi enviada ao Escritório de Patentes dos Estados Unidos buscando cancelamento do registro de marca da vinícola. A Republican Red vende os seus vinhos apenas online, uma vez que a polarização política tornaria difícil a venda em lojas ou para restaurantes. E faleceu essa semana, aos 76 anos de idade, o gastrônomo, jornalista e ativista Carlo Petrini, fundador do Slow Food. Carlo Petrini era originário do Piemonte, da cidade de Bra, e faleceu lá, e deu os primeiros passos com o movimento Slow Food no final da década de 1980. O Slow Food se converteu num movimento global de grande força, com valorização de práticas de produção menos industriais, mais autênticas, tradicionais, sustentáveis, movimento esse que acabou se expandindo também para o vinho com a iniciativa Slow Wine, que gerou a Slow Wine Fair, que acontece todos os anos lá em Bolonha. Carlo permaneceu à frente da Slow Food até o ano de 2022, período no qual a Slow Food se expandiu e tem hoje presença em mais de 160 países. E essa semana foi agitada para um bilionário francês em termos de investimentos no vinho. O bilionário Olivier Goudet começou a semana aumentando a sua participação na Treasury Wine Estates.
Treasury Wine Estates, empresa baseada na Austrália, que é dona de marcas como Penfolds, Daou, entre outras. A Treasury vem enfrentando alguns problemas aí no seu balanço, na parte financeira, vem sendo questionada, inclusive a sua liderança vem sendo questionada, e existe a previsão de anúncio essa semana de uma reestruturação global das operações. Nesse contexto, o bilionário Olivier Goudet aumentou a sua participação na empresa, que chegou agora a 9%, informando que ele vê a participação na empresa como um investimento de longo prazo, sem retorno de curto prazo. E uns dias depois foi anunciada a compra por uma empresa do mesmo bilionário do site, do aplicativo, do mecanismo de busca Wine Searcher, por um valor não revelado. A empresa ela é líder global na sua área, facilitando buscas de dados de mais de 250 milhões de vinhos anualmente. Mais de 250 milhões de buscas são feitas pelo Wine Searcher, que tem um aplicativo bem interessante, que você consegue fotografar a garrafa ou pelo nome buscar ali, e você acha não só informações sobre o vinho, sobre o produtor, sobre safra, sobre pontuação, mas o aplicativo e o site também conecta você com mais de 35 mil lojas que vendem os vinhos pelo mundo. Então você sabe não só informações do vinho, mas também o preço médio dele no mercado e onde você consegue comprar. A empresa manterá o seu escritório em Londres e a sua base de operações em Auckland, né? A Wine Searcher é de origem neozelandesa, mas um dos focos dessa nova fase com esse novo investimento é fortalecer a presença nos Estados Unidos. E pela primeira vez em tempos modernos, o consumo de cerveja ultrapassou o consumo de vinho na França. Semana passada saiu o relatório da OIV que havia apontado uma queda de 3,2% no consumo de vinho na França, que ficou em 22 milhões de hectolitros. E essa semana a Associação dos Produtores de Cerveja Brasserie de France publicou seu relatório anual apontando um consumo em 2025 de 22,1 milhão de hectolitros, ultrapassando por pouco aí o consumo de vinho. Embora o volume dessa mudança, dessa ultrapassagem não seja tão significativo, a importância é simbólica num país onde o vinho faz parte da identidade e da cultura nacional. A cerveja se beneficiou aí de um crescimento das artesanais, uma imagem mais ligada à descontração e tudo mais, o que permitiu conquistar mais consumidores num cenário em que o vinho veio perdendo espaço aí ao longo dos últimos anos. E essas foram as principais notícias da semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário e na próxima semana voltamos com mais um Diego News.